E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Tragicômico, deixa um like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Mais uma grande notícia, uma excelente notícia pra galera anti-woke. Olha, tá saindo uma atrás da outra, eu tô até ficando surpreso. Eu não estou acreditando, mas realmente parece que o discurso, coisas que a gente vem falando aqui no canal há anos, sei lá, 4, 5 anos, mais até, finalmente as pessoas estão começando a perceber, está começando a repercutir mais, está furando bolhas. Tem uma polêmica já antiga que a gente vem tratando no canal, que já rendeu cancelamentos e que até hoje a gente tem que ficar tentando explicar, né, que é sobre a questão do branco sofrendo racismo. Que eles falam, é racismo reverso. Não é racismo reverso, é só racismo. Racismo é discriminação racial, ponto. Então, qualquer pessoa que for diminuída, menosprezada ou impedida de fazer alguma coisa por causa da sua raça, está sendo vítima de racismo. Ah, mas o racismo é estrutural. O racismo estrutural é uma tese de esquerda. Mesmo que você acredite que existe essa parada de racismo estrutural, não anula o racismo em si, que é a discriminação racial, ponto. É isso, é um dos significados clássicos da palavra. Inclusive já mostrei aqui, né, saiu na Super Interessante, se eu não me engano, ou na Veja, uma matéria mostrando que a palavra racismo se popularizou por causa da conduta dos nazistas contra os judeus, que não eram negros, né? Era pra explicar as práticas nazistas contra judeus, porque era uma discriminação racial, mesmo que os judeus não fossem negros. Ou seja, essa ideia de que racismo é só contra minorias é uma balela esquerdista que há tempos a gente vem tentando explicar, mas os caras ficam sempre batendo naquela mesma tecla, o mesmo discursinho. Não, porque não existe racismo reverso, porque o branco não é olhado torto quando entra no supermercado, porque as pessoas não atravessam... Sabe, vai sempre tentando trazer esses elementos pra falar que não, o racismo necessariamente ele acontece como uma estrutura e é apenas nesse sentido que ele existe. Então, se um negro espancou um branco falando eu estou te espancando porque você é branco e eu odeio branco, ele não está sendo racista. E coisas assim acontecem, já trouxe casos como esse. E as pessoas iam lá e passavam um pano e relativizavam, falando, não, isso não é racismo de verdade, porque racismo precisa ter toda essa questão hierárquica, essa estrutura. Mas parece que as pessoas estão começando a perceber, finalmente, depois de anos falando sobre isso no canal, um episódio que furou bolhas, que foi esse aqui, ó. Primeiro, a gente começa com a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, uma das ministras, né, do governo Lula. Ela foi assistir a um jogo utilizando o avião da FAB, né? Então usou o avião da FAB como se fosse o Uber dela, ou seja, utilizando indevidamente dinheiro público, foi cobrada, foi criticada por causa disso, e aí ela meteu essa desculpinha, o lero-lero identitário, o lero-lero woke padrão, tentando transformar, tipo, as pessoas estão criticando a ministra por utilizar o avião da FAB para ir assistir jogo de futebol, e ela transforma isso num ataque ao povo brasileiro. O que ela fala, ó? Importante reconhecer que prática de desinformação, manipulação de verdade e a divulgação de notícias falsas configuram violência política de gênero e raça. Então, é porque ela é mulher e preta, né? Sempre tendo que colocar. Estão criticando ela, não porque ela é uma ministra que foi assistir jogo de futebol com o avião da FAB, não. É porque ela é preta e mulher. Então é uma violência de gênero e raça e política, na tentativa de impedir o nosso trabalho. Impedir o trabalho dela de ir lá assistir esse jogo de futebol, porque ela ia militar, né, naquele jogo. Ó, não são ataques a este ministério ou a mim, mas ao povo brasileiro. Então quando você tá atacando a Aniele Franco, quando você tá criticando, quando você tá cobrando, quando você tá falando, não, é uma palhaçada ela assistir jogo de futebol usando o avião da FAB. Quando você critica isso, na verdade você tá criticando o povo brasileiro, porque é um ataque não só a ela, não só ao ministério, mas ao povo brasileiro, um ataque à democracia. Sempre o mesmo lero-lero. É incrível. Mas vejam só, a Aniele Franco, pra quem não sabe, é ministra da Igualdade Racial do Brasil. Ministra da Igualdade Racial do Brasil. Então o ministério dela serve pra isso, pra promover a igualdade racial. Óbvio que a irmã da Marielle Franco tinha que ter um ministério totalmente woke, né? Um ministério para fazer ativismo woke. Esse ministério existe para práticas ideológicas. Aí o trabalho dela seria ir para esse jogo para promover, né, a igualdade racial, afinal de contas ela estava lá trabalhando. Mas vejam só o que uma das assessoras da Aniele Franco compartilhou nas suas redes sociais durante esse jogo que elas foram lá assistir. Aqui, ó, foi no perfil da assessora da Aniele Franco e ela compartilhou essa foto falando: torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Tem até a cerejinha do bolo, meteu até uma linguagem neutra ali, ó. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Pior, tudo de paulice. Eu preciso lançar o clássico. Imagina se é um assessor de um dos filhos do Bolsonaro, vai. É assessor de um dos filhos do Bolsonaro, é assessor de algum ministro do governo Bolsonaro. Aí o cara vai assistir um jogo do Fortaleza, compartilha nas suas redes sociais a seguinte publicação: torcida preta que não canta, descendente de africano safado. Pior de tudo,
nordestino. Pronto, já deu pra entender, né? Já deu pra... Não, o que tem demais? Ela falou torcida branca, mas não... Deu pra entender? Deu pra entender, né? O que tá acontecendo aqui. E as pessoas entenderam. Eu fiquei impressionado. Mano. Porque as pessoas realmente entenderam. Por isso que eu falei, mais uma boa notícia. Estamos, de fato, conseguindo furar as bolhas. As pessoas finalmente estão entendendo que esse tipo de coisa também é racismo, também é discriminação, também é xenofobia. Então, se o que eles falam que é racismo, discriminação e xenofobia é crime, essa atitude da assessora da ministra do Lula, a irmã da Marielle Franco, ela também foi criminosa. Porque ela foi racista, foi xenofóbica, discriminou os paulistas, discriminou os brancos, discriminou os descendentes de europeu. E acreditem se quiser, essa aqui é a boa notícia. A assessora de Aniele Franco é exonerada do Ministério da Igualdade Racial após postagem sobre torcida do São Paulo. Ela foi exonerada porque foi racista contra brancos. Porque foi xenofóbica contra paulistas, contra europeus. Isso é um avanço. Isso é um avanço. É uma das... Que eu me lembro a primeira vez que eu vejo isso acontecendo, especialmente em projeção, assim, em âmbito nacional. Com certeza muitos elementos ajudaram a chegar nesse resultado. O fato de que estamos há anos tentando explicar para as pessoas que racismo não tem uma direção única, que racismo é discriminação racial contra qualquer raça. Com certeza, toda a nossa luta, hoje ela está sendo um pouquinho recompensada, porque as pessoas estão começando a perceber isso. Com certeza também tem o impacto dela ter utilizado a torcida do São Paulo, uma das maiores torcidas do país, então ela provocou justamente a torcida do São Paulo. Obviamente teve uma comoção então muito grande dos São Paulinos contra as falas dessa assessora. Ela criticou descendentes de europeu, boa parte dos brasileiros, não sei exatamente quanto, mas eu chutaria que mais da metade dos brasileiros deve descender de europeus. E pra colocar cereja no bolo, né, além da falinha no pronome neutro, na linguagem neutra, além disso, ela é assessora do Ministério da Igualdade Racial. Como é que pode uma pessoa que tá trabalhando no Ministério da Igualdade Racial ofender pessoas por causa da raça? Então escancarou de vez. Escancarou. Isso aqui é incrível, mano. Finalmente um episódio que a gente vai esfregar na cara. Tá aqui, ó. Aconteceu. Foi racista contra brancos e pagou. E as pessoas perceberam. Tem meia dúzia de alienado que ainda tá tentando passar pano pra isso, que ainda tá tentando relativizar, que ainda tá tentando falar, não, mas é injúria racial, não é racismo. Não, mas veja bem, porque é escroto, mas não é racismo. Ainda tem esses idiotas. Mas a gente tá conseguindo fazer as pessoas perceberem. Isso aqui também é tóxico. Isso aqui também é errado, isso aqui também é discriminação racial. E a gente tá tendo assessores de Ministério da Igualdade Racial discriminando pessoas por causa da raça. Porque são wokes, porque são lacradores, porque são de esquerda, porque são identitários, porque são racistas. Essas pessoas são racistas. Elas são profundamente racistas, porque elas só conseguem ver cor, só conseguem ver raça, pele, melanina. É só isso que elas veem. Ficam separando e usando isso pra atacar pessoas e pra promover outras. E elas fazem essa distinção sem o menor pudor. Estão sendo racistas. Quando elas pegam uma pessoa pra promover só porque ela é preta, tem que, essa aqui a gente tem que dar destaque. Por quê? Porque ela é preta. Ela tá sendo racista. É o racismo positivo. É a discriminação positiva. Mas tá sendo também porque tá discriminando, porque tá dando um tratamento diferente ali. E quando ela tá diminuindo uma pessoa por causa da cor, seja essa pessoa branca, ela também tá sendo racista, também tá discriminando, também tá dando um tratamento diferente pra aquela pessoa por causa da sua raça. Então é isso. Finalmente, olha, a gente tá vendo uma derrota do movimento woke depois da outra. Eu tô até impressionado. É CEO da Disney vindo falar que vai tentar dar uma esfriada nos ânimos, que passou do ponto, vai tentar fazer menos proselitismo político aí nas suas obras. É matéria saindo em grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos falando que sim, está tendo uma queda na utilização dos termos que os wokes, que os identitários utilizam para fazer os seus cancelamentos. Os números de cancelamentos está diminuindo. A gente está tendo iniciativas incríveis como a do Jonas Bressan, patrocinando canais cancelados, fazendo com que pessoas sintam que elas podem falar o que elas pensam, porque, mano, existe um lugar pra mim. Eu posso falar o que eu penso, posso fugir do politicamente correto, que ainda assim vai ter gente lá querendo me ouvir. Eu posso ser patrocinado, então, mais uma vez, preciso dar aquele destaque brilhante pro trabalho que o Jonas Bressan vem realizando dessa forma. Além de oferecer o melhor curso de inglês da internet, ele ainda faz esse trabalho super importante que é financiar os cancelados. Mano, enfim, não tem como não rasgar cedo porque o Jonas Bressan faz. Então, mais uma vez, fica a recomendação, fica a dica, o link tá ali embaixo, você consegue fazer o curso do Método B-Way com R$200 de desconto e ainda financiar os trabalhos dos canais que você acredita. Você investe na sua educação, você aprende inglês, que é uma coisa essencial, e ainda por cima, coloca o seu dinheiro onde os seus ideais estão, dando voz para as pessoas que não têm medo de ir contra o politicamente correto. E a gente tá vendo, mano, que essas coisas estão dando frutos. A gente tá vendo os resultados. Isso aqui é mais uma vitória
contra os woke, mais uma vitória contra a lacração. Então, essa é uma daquelas matérias que eu fico feliz, que eu estou empolgado compartilhando com vocês, porque é um marco isso aqui precisa ser lembrado. E não pode parar por aí, é claro, né? Sempre que tiver esse tipo de discriminação, precisam fazer pressão, precisamos cobrar para que as pessoas, já que, como eu falei, se fosse um contexto contrário, se fosse uma pessoa pública falando mal do Nordeste, falando mal dos pretos, falando mal dos descendentes de africanos, essa pessoa seria totalmente cancelada, ostracizada, perderia seu emprego, ela, sabe, não perderia mais o direito de participar da vida pública. Então, quando essas pessoas fazem o contrário, o resultado precisa ser o mesmo. E aí a gente chega naquela clássica destruição mútua assegurada, que faz com que os dois lados tirem o pé, porque eles sabem, opa, a gente não pode continuar porque do outro lado eles também estão demitindo a gente se a gente continua discriminando brancos e paulistas e europeus. E aí a parada começa a equilibrar. É isso, mais um ótimo sinal, mais uma ótima notícia que eu precisava compartilhar com vocês. Então, deixa like, curte, compartilha, passa o vídeo adiante, é realmente muito importante. Obrigado pela audiência, não esquece de dar uma olhada no link da descrição para fazer o método V-Way, é isso aí. Valeu, meus queridos, até a próxima. Não querem escutar.